No segundo momento de conversa com Pedro Aranha, o gestor de novos negócios de e-commerce do Magazine Luiza. Gostaria de agradecer a presença da Karina, nossa aluna de Publicidade e Propaganda da FIC. Karina, fica à vontade para fazer a sua primeira pergunta, pode liberar o microfone. Gente, boa tarde Pedro, boa tarde professores e Rafael, que é meu colega de curso. Eu separei uma pergunta aqui, que é o seguinte, parceria Magazine Luiza cresceu mais de 650%, que eu vi no Google Trends, e o início desse aumento se deu justamente quando vocês anteciparam o site, né, do Parceria Magazine Luiza, com o lançamento dessa plataforma. Puxando esse gancho, eu queria te perguntar sobre as denominadas lojas do futuro. Elas não têm estoque e basicamente todas as compras são feitas pelo app no carrinho virtual. Você acha que esse modelo de negócio pode ser uma tendência viável nesse mundo pós-pandemia, sem aglomeração? Eu acho que sim. A gente tem um conceito, um comitê para falar de loja do futuro, do que a gente entende como a loja vai se portar, qual que é a necessidade dela em relação ao que os consumidores exigem, né, e eles pedem. Então, a gente tem alguns modelos aí. O primeiro, a gente tem focado muito em relação a que a pessoa compre no smartphone, compre no app do Magalu, e aí ele retira onde foi melhor para ele. Então, ele peça para entregar em algum lugar, ou ele pega na própria loja, ou da loja já pode entregar na casa dele. Então, assim, existem essas modalidades e flexibilidades para que ele compre na melhor comodidade. Então, a gente tem que estar onde o cliente está. Um outro ponto é em relação à própria loja virtual que eu falei no começo, né, de você ter cada vez menos estoque, mas ter um ambiente onde alguém consegue te passar uma experiência muito positiva sobre o produto que você quer comprar. E aí você acaba comprando nessa loja que não precisa ser uma loja enorme ou com um monte de gente junto, né? Então a gente tem esse cuidado. As próprias inaugurações que estão acontecendo, que já estavam sendo previstas dentro do Magazine Luiza, elas estão sendo inaugurações sem barulho. Geralmente as inaugurações do Magazine Luiza eram assim, com lona saindo caindo para a loja aparecer como se fosse um presente, filas na porta, todo mundo entra ao mesmo tempo, para fazer aquele movimento de abertura de loja. Hoje a gente não faz o menor sentido fazer isso, então a gente não faz mais esse movimento, a gente faz o movimento de sinalizar que a loja foi aberta, e é preferível que entrem 10 em 10 pessoas numa loja, né, e não 200 ao mesmo tempo. Então, isso já é um momento, a gente também não sabe até quando isso vai durar, né? Porque para o varejo, essa coisa de ter muita gente, de estar quente, é muito interessante. A gente tem uma liquidação fantástica, onde as pessoas dormem na porta para entrar para conseguir um preço há quase 30 anos. Então, isso é uma característica do varejo. A gente está repensando qual que é a melhor maneira de fazer com que a loja ainda seja relevante nesse aspecto. E aí, o que vai ser no pós-pandemia, a gente está construindo meio que juntos, né? Assim, não tem uma previsão muito do que exatamente vai acontecer. É muito mais focado nos cuidados que a gente está tendo agora e entendendo que o consumidor está cada vez mais preparado para ir para o ambiente digital e só utilizar a loja quando a gente entender que for importante, mas ela é estratégica para a gente, né? Então, ter ela como próxima a um centro urbano, onde todo mundo pode passar lá e pegar o seu produto que comprou online num outro momento, isso faz com que a pessoa não fique 20 minutos dentro da loja, faz com que ela fique 2, né? E aí eu já consigo atender o mesmo número de 10 vezes mais pessoas, né? Sem aglomerar todo mundo. Então, a gente está trabalhando no modelo inteiro para que ele converse com o momento pós-pandemia. Pedro, é muito bom poder te conhecer, conversar contigo e saber aí da história da plataforma Magalu, que é bastante interessante. Assim, pelo que você fala e o que a gente acompanha, a plataforma ela se deu muito bem nesse momento em que as pessoas são forçadas a trabalhar e principalmente comprar no digital, né? E a gente consegue acompanhar também que os passos de planejamento da plataforma vem sendo bastante seguro, crescendo, sendo bastante bem sucedido no seu nicho de negócio. Uma curiosidade na forma de pergunta. O que ainda representa um desafio para a plataforma Magalu? Acho que um principal desafio é com que o Magalu se torne efetivamente um super app.
E aí, um super app muito ligado aos modelos da China, né? Onde as pessoas dentro do WeChat, por exemplo, que é um dos principais apps do mercado chinês, a pessoa consegue falar com as pessoas do convívio dela, fazer transações de banco, pagar conta, pedir produto, chamar um táxi. Então, ela consegue fazer o que você faz em vários aplicativos, né? Então, a gente, hoje, para ter alguns serviços ou acessos ou comodidades no nosso smartphone, a gente coloca um aplicativo do banco, um aplicativo do mapa, um aplicativo de cada uma das coisas, de conversa e de compras. Então, o grande objetivo do Magalu é exatamente esse, é virar um super app e conseguir fazer com que todo mundo esteja dentro. Então, o ponto do Magazine não é ser um varejista pontual, né? Então, é ser um que faz somente a venda de um produto, também não é o que faz só toda a cadeia, então é o que compra numa ponta e entrega na outra, é o que coloca um monte de gente junto, né? Então, assim, coloca parceiros para vender dentro, muita gente para comprar, e no meio dessa história, que é essa coisa mais 3D, de certa forma, todas as ferramentas necessárias para que essas pessoas se encontrem. E aí, quanto mais gente dentro, né? Assim, você coloca mais parceiros, vem mais clientes, mais parceiros, mais negócios. Então, o ambiente de desafio da plataforma é justamente esse. E aí, o Magazine está criando esses ambientes tem um planejamento para frente, mas é uma coisa de cada vez. Oi, Pedro, tudo bom? Para a gente também, assim, né, entendendo qual que é o papel hoje, né, do e-commerce, tendo essa identificação também, pensando assim, a própria Lu, né, de uma assistente virtual, até para ajudar nessas compras, né, o que isso também significou, e também para passar, né, de uma assistente virtual para também uma influenciadora digital, né, o papel que também os próprios assistentes virtuais têm nas lojas, né, o e-commerce também tem aumentado também isso, né, essa percepção. Eu queria que você falasse um pouquinho do case aí, né, do botão da Magalu, sobre essa percepção também de estender esse entendimento, até mesmo para falar, por exemplo, sobre a violência contra a mulher. Eu acho que tem um ponto de contar um pouco da história recente da Lu. Quando o e-commerce ele começou, o Magazine sempre foi muito focado em atendimento, então tinha muitas coisas envolvidas em relação ao atendimento, a calor humano. Então esse era o principal diferencial, porque você tem uma loja colada com a parede da outra loja, com produtos similares, né? Como é que você diferencia essa compra? E aí a gente conseguiu colocar o atendimento, que era um destaque do Magazine, dentro do ambiente offline para o online. Então, a Lula, ela trouxe para facilitar e para ajudar as pessoas que estavam começando a comprar na internet. Então, no passado, ela tinha esse propósito. E aí, com o tempo, ela foi começando a ficar cada vez mais especialista em tecnologia. Então, ela era uma persona que falava muito de tecnologia. Então, ela era que te ajudava a escolher o melhor celular, qual a melhor TV, o melhor notebook, etc. Então, ela falava só desses assuntos. Ela tinha essa expertise. E depois de um determinado tempo, ela foi começando a abraçar outros propósitos da marca. E quando a gente começou a ver que a gente não vendia só eletrônico, a gente tinha que falar sobre outros assuntos, ela foi ficando cada vez mais relevante. Aí, em paralelo a isso, o Magazine Luiza sempre foi uma empresa de alma feminina, né? Então, a Dona Luiza, que é a fundadora efetivamente do Magazine Luiza, sempre foi uma pessoa muito forte no mercado, então ela era mulher dentro de um ambiente muito masculino. A própria Luiza Helena, quando virou presidente da empresa, também era a única mulher nesse aspecto, e o Magazine foi criando esse ambiente onde a defesa de mulher na liderança, equidade de salário, outras funções, por exemplo, um cheque-mãe, então mulher que tem filho ganha mais do que um homem no mesmo cargo. Então, assim, existem algumas políticas para valorizar a mulher dentro do ambiente da empresa. Então, não é uma coisa que seja feita para fora. É só um áudio aberto, eu acho. Pedro, pensando nesse momento que a gente está passando, pensando em todos esses movimentos que estão acontecendo agora,
quais seriam as 3 tendências que o Magalu está visualizando para esse futuro próximo? Nossa, eu não sei de cabeça as 3 tendências. O que a gente entende em relação ao e-commerce é a diversidade das categorias, então cada vez mais ter categorias diferentes dentro da nossa plataforma. Também criar hábito de consumo nas pessoas, a ponto delas não comprarem 2 a 3 vezes no ano, e sim 10, 20, né? E uma terceira, eu acho que a terceira tem a ver com o momento de pandemia, da gente entender que não precisa estar 500 pessoas juntas todos os dias num prédio, tá? Eu acho que eu acabei não respondendo a pesquisa da Letícia sobre a campanha da Lu, mas depois, se quiserem que eu fale, eu falo. Pode finalizar, Pedro, por gentileza. Eu vou só comentar, a gente tem esse movimento dentro, então é uma proposta do Magazine Luiza em relação à defesa das mulheres, e aí o botão dentro do aplicativo do Magazine para você acessar 180 e fazer ter um suporte, ele foi lançado há quase 1 ano e meio atrás, né? Então não é uma coisa que está falando agora, na hora que a gente está todo mundo em casa e que os casos de violência contra a mulher aumentaram. Então ele já existia e está completamente ligado ao propósito do Magazine. E essa campanha da Lu falando para a pessoa, baixa o app e aperta lá o botão, foi uma campanha que gerou quase 80 mil compartilhamentos dessa imagem dentro do Instagram. Então isso, acho que ninguém deixou de ver, né? Assim, todo mundo acabou vendo. E foi algo muito bem visto em relação a você tomar uma atitude como marca, né? Você tem uma relevância dentro do ambiente do país, não dá para apenas querer vender produtos e seguir em frente. Você tem que estar alinhado muito forte a um propósito, e isso é muito claro no Magazine. E aí mesmo as críticas em relação a isso já foram direcionadas, né? Da pessoa falar, poxa, mas aí eu tenho que ligar. Então a gente já criou um ambiente onde tem um chat. Então, assim, agora a gente já consegue clicar naquele botão e falar com alguém de um outro lado por chat, então sem precisar falar efetivamente. Então, foi uma campanha que foi muito alinhada com o processo do Magalu e foi um sucesso aí para fora. Bom, Pedro, muito obrigado por ter tirado um tempo para conversar com a gente. Foi realmente muito valioso, muito rico, poder ter a sua percepção sobre esse mercado. Você que está dentro daí de um mercado digital, né, que trabalha com e-commerce no dia a dia, foi muito valioso para a gente. Tenho certeza que todo mundo aqui gostou muito. Bom, agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer os nossos alunos, Rafael e Karina, e aos outros professores. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um encontro do Projeto PP Pra Quê. Muito obrigado. Tchau, gente. Valeu. Deixa eu perguntar, já que vocês não deixaram perguntar na gravação.